Será que o medo de estar sozinho é algo que nos acompanha pela vida toda? E se eu te dissesse que, para muitas pessoas, especialmente depois dos 70, a solidão não é um bicho de 7 cabeças, mas sim um caminho para a verdadeira sabedoria e felicidade. A sociedade nos ensina que devemos estar sempre rodeados de gente, que a velhice sem um grande círculo social é triste, que o silêncio é um sinal de algo errado. Essa ideia pode ser bastante dolorosa. Não é a sensação de que talvez não estejamos fazendo certo se preferimos um tempo só nosso. Se as nossas tardes preferidas são aquelas passadas em casa, com um bom livro ou apenas os nossos pensamentos. Mas e se essa preferência, essa busca por momentos de paz e introspecção, for na verdade um segredo guardado a 7 chaves, uma chave para uma vida mais plena e feliz? Um segredo que as pessoas mais sábias e contentes descobriram e que poucas se atrevem a partilhar abertamente. Neste vídeo, vamos desvendar 5 razões poderosas pelas quais aqueles que, depois dos 70, realmente desfrutam da sua própria companhia são frequentemente os mais sábios e felizes. Vamos explorar como abraçar a solitude não é isolamento, mas uma escolha consciente que liberta e enriquece a alma, permitindo uma vida com mais autenticidade e menos ansiedade. Fique comigo até o final, pois há algo que vai realmente surpreender você. E agora, vamos mergulhar fundo na primeira grande razão pela qual encontrar alegria em estar só depois dos 70 pode ser um sinal de sabedoria e um atalho para a felicidade. A jornada de autodescoberta e autenticidade. Pense comigo, ao longo da vida, somos constantemente bombardeados por expectativas. As expectativas dos pais, dos amigos, da sociedade e até mesmo as nossas próprias ideias sobre quem deveríamos ser. Muitas vezes, passamos décadas a tentar encaixar-nos, a agradar, a desempenhar papéis. Mas quando chegamos a uma certa idade, e a vida nos convida a abrandar o ritmo, a cortina de fumo das obrigações e dos compromissos começa a dissipar-se. É neste palco mais tranquilo que a verdadeira magia do autoconhecimento pode acontecer. Estar sozinho não significa estar isolado do mundo, mas sim ter o espaço necessário para se reconectar com o seu próprio mundo interior. É como se, depois de anos a navegar por mares agitados com outras embarcações, finalmente pudéssemos atracar no nosso porto seguro, o nosso eu mais profundo, e explorar cada recanto sem pressas. Este tempo de solitude é um presente precioso que nos permite fazer perguntas que talvez tenhamos adiado por demasiado tempo. Quem sou eu, realmente? Para além dos meus papéis de pai, mãe, profissional, amigo. O que me faz vibrar? O que me traz paz? Quais são os meus valores mais profundos? Aqueles que não são influenciados pela opinião alheia ao desfrutarmos da nossa própria companhia. Começamos a despir as camadas de quem pensávamos que deveríamos ser e a abraçar quem realmente somos. É um processo de pura autenticidade. Você começa a reconhecer os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades e a validá-los. Deixa de buscar validação externa e encontra a sua fonte de satisfação dentro de si. Isso é imensamente libertador. Já pensou na quantidade de energia que gastamos a tentar manter uma imagem quando estamos sozinhos? Essa energia é totalmente reinvestida em nós mesmos. Podemos meditar, escrever, ler, simplesmente sentar e observar, sem a necessidade de preencher o silêncio com palavras ou ações que não são totalmente nossas. É neste espaço de autenticidade que a sabedoria começa a florescer, pois compreendemos que a verdadeira felicidade não depende do que os outros pensam de nós, mas sim do que pensamos de nós mesmos e da nossa relação com o nosso eu interior.
Essa conexão profunda com a nossa essência é um tesouro que o tempo nos dá. Se soubermos aproveitá-lo, não se trata de egocentrismo, mas de autocompaixão e de uma compreensão clara do que nos nutre verdadeiramente. E falando em liberdade, a segunda grande razão está intrinsecamente ligada a esta ideia de autenticidade, a liberdade das expectativas sociais. Durante décadas, somos moldados por um roteiro: estude, trabalhe, case, tenha filhos, reforme-se, e por aí vai. Há uma pressão constante para sermos produtivos, para participarmos em eventos sociais, para nos mantermos ativos e engajados da forma que a sociedade dita. Mas depois dos 70, muitas dessas pressões começam a perder o seu peso. Os filhos já estão crescidos. A carreira profissional talvez já tenha chegado ao fim. E o tempo, que antes era escasso, agora parece mais abundante. É o momento perfeito para questionar: quem disse que eu tenho que fazer isto ou aquilo? Quando você escolhe desfrutar da sua própria companhia, está a fazer uma declaração poderosa de independência. Está a dizer: eu escolho como quero passar o meu tempo, com quem quero partilhá-lo, e o que me traz verdadeira alegria, sem me preocupar com o que os outros vão pensar. Esta liberdade das expectativas sociais é um catalisador para a felicidade. Pense em quantas vezes você se sentiu obrigado a ir a um evento que não lhe apetecia, ou a manter conversas que não lhe interessavam, apenas por cortesia ou para manter as aparências. A verdade é que essas obrigações sociais podem ser exaustivas e drenar a nossa energia, ao invés de se submeter a elas. As pessoas sábias que apreciam a solitude aprendem a dizer não de forma gentil, mas firme. Elas priorizam o seu bem-estar, a sua paz interior e o seu tempo. É um privilégio conquistado com a idade a capacidade de escolher com sabedoria onde e com quem investimos a nossa energia preciosa. E não se engane, isso não é egoísmo. É autoproteção e respeito por si mesmo. É a compreensão de que a sua energia é um recurso finito e que deve ser utilizada em coisas que realmente o alimentam e o fazem sentir-se vivo. Essa liberdade de simplesmente ser, sem os olhos julgadores ou as opiniões alheias, é um dos pilares de uma vida feliz e plena na terceira idade. Significa poder tomar um café tranquilamente, observar o movimento das pessoas, ler um jornal sem interrupções, cuidar do seu jardim ou simplesmente desfrutar do silêncio, sem ter que dar satisfações a ninguém. Essa é uma forma de felicidade que vem de dentro e que não pode ser comprada ou imposta. É a sua própria escolha consciente e é algo que só se aprofunda com o tempo e a experiência. E agora que já falamos sobre a autodescoberta e a liberdade das expectativas, vamos avançar para o próximo ponto, que nos ajuda a entender ainda mais esta bela jornada. Continuando a nossa conversa sobre a beleza de abraçar a solitude, chegamos a uma terceira razão fundamental. A qualidade prevalece sobre a quantidade nas relações. É muito importante clarificar que desfrutar da própria companhia não significa tornar-se um eremita ou isolar-se completamente do mundo. Pelo contrário, quem aprecia a solitude muitas vezes cultiva relações mais profundas, genuínas e satisfatórias. A diferença é que, em vez de se sentir na obrigação de ter um vasto círculo social, de estar constantemente rodeado de gente, estas pessoas optam por investir o seu tempo e a sua energia em poucas, mas significativas, ligações. A sabedoria aqui reside em reconhecer que nem todas as interações sociais são igualmente nutritivas. Há uma grande diferença entre ter companhia e sentir-se verdadeiramente conectado. Muitas vezes, estar numa sala cheia de pessoas pode ser mais solitário do que estar
sozinho em casa. Se as conversas forem superficiais ou se não houver uma verdadeira sintonia, as pessoas que encontram prazer na solitude aprenderam a discernir entre o ruído social e a verdadeira conexão. Elas valorizam a autenticidade e a profundidade e preferem ter algumas amizades sólidas e verdadeiras, relações familiares ricas em significado, do que muitas relações vazias ou baseadas em obrigações. Isso significa que, quando se encontram com alguém, essa interação é mais consciente e presente. Há menos pressa, mais escuta, e uma capacidade maior de partilhar experiências de vida de forma significativa. É como escolher entre ter um guarda-roupa cheio de roupas que nunca usa ou ter algumas peças intemporais e de alta qualidade que o fazem sentir-se bem. A qualidade prevalece. Esta escolha consciente também lhes permite estabelecer limites saudáveis. Elas entendem que o seu tempo e a sua energia são preciosos e não se sentem culpadas por dizer não a convites que não ressoam com os seus valores ou que simplesmente não lhes apetece. Isso fortalece as relações existentes, pois as interações que acontecem são porque são genuinamente desejadas, e não por imposição. Esta forma de viver as relações, baseada na profundidade e na escolha, é um pilar da felicidade e da sabedoria. Afinal, a verdadeira conexão humana não é medida pela frequência dos encontros, mas pela qualidade do sentimento partilhado. Passando para a quarta razão, que complementa maravilhosamente a anterior, cultivando a paz interior e a resiliência. Pense na vida como um rio que corre, e as interações sociais como as margens, por vezes agitadas, por vezes calmas. Mas a verdadeira corrente do rio, a sua essência, está no centro. A solitude oferece a oportunidade de nos concentrarmos nessa corrente central, de cultivar uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Viver rodeado de gente pode ser estimulante, mas também pode ser esgotante. A necessidade de estar constantemente a reagir, a interagir, a ajustar-se aos outros, pode impedir-nos de ouvir a nossa própria voz interior. É no silêncio da nossa própria companhia que podemos acalmar a mente, processar os pensamentos e as emoções, e encontrar um sentido de equilíbrio que é a base da resiliência. Muitas pessoas sábias que apreciam a solitude utilizam este tempo para práticas como a meditação, a contemplação, ou simplesmente para a introspeção. Elas aprendem a observar os seus pensamentos sem julgamento, a entender as suas emoções e a encontrar estratégias internas para lidar com os desafios da vida. É como construir um refúgio seguro dentro de si mesmo, um lugar para onde pode sempre regressar quando o mundo exterior se torna demasiado barulhento ou exigente. Esta capacidade de encontrar paz dentro de si não só aumenta a felicidade, como também constrói uma resiliência notável. As adversidades fazem parte da vida, em qualquer idade, mas quando se tem uma forte base de paz interior, a capacidade de recuperar de reveses, de adaptar-se a novas situações, torna-se muito maior. Você não se abala tão facilmente pelas tempestades externas porque a sua âncora está bem presa no seu eu mais profundo. A solitude permite que reflitamos sobre as nossas experiências de vida, que tiremos lições, que perdoemos a nós mesmos e aos outros. É um tempo de cura e de crescimento contínuo. É neste espaço tranquilo que se forja a sabedoria, pois aprendemos a confiar na nossa própria bússola interna, a navegar pelos desafios com serenidade e a apreciar a beleza da vida em todas as suas facetas, mesmo nas mais simples. A verdadeira felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de encontrar paz e propósito no meio deles,
E essa capacidade é grandemente nutrida pela solitude consciente. E, por fim, chegamos à quinta e última razão, uma que coroa todas as anteriores: a busca por paixões pessoais e propósito. Muitas vezes, ao longo da vida, os nossos sonhos e paixões ficam adormecidos, soterrados pelas responsabilidades do dia a dia. Depois dos 70, quando o tempo se torna mais nosso e as expectativas externas diminuem, a solitude oferece o terreno fértil para que essas paixões voltem a florescer e para que um novo propósito seja descoberto. Imagine ter tempo ininterrupto para se dedicar àquele hobby que sempre quis desenvolver. Seja pintura, jardinagem, escrita, aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical ou simplesmente ler pilhas de livros. Este tempo, só para si, é um convite para explorar a sua criatividade, para alimentar a sua curiosidade e para se envolver em atividades que lhe trazem uma profunda satisfação e alegria. Não se trata de ocupar o tempo por ocupar, mas de preenchê-lo com significado. Quando se está sozinho, não há distrações. Não há necessidade de estar a par das últimas novidades ou de se sentir pressionado a participar em algo. Há apenas o espaço para se concentrar no que realmente o apaixona. Este foco intenso em atividades que ressoam com a sua alma não só traz felicidade, como também confere um renovado sentido de propósito. Não é um propósito imposto pelos outros, mas um que nasce de dentro, da sua própria essência. Pode ser a paixão por partilhar histórias, por criar algo belo, por cuidar da natureza, ou por aprender sobre algo completamente novo. Essa busca ativa de paixões e propósito é um antídoto poderoso contra o tédio e a sensação de estagnação que por vezes assombra a velhice. Pelo contrário, ela rejuvenesce a mente, o espírito, e traz uma vitalidade que se irradia para todas as áreas da vida. É através destas atividades que se encontra a verdadeira riqueza da existência. E é isso que as pessoas mais sábias e felizes na terceira idade compreendem e cultivam. Elas transformam o seu tempo a sós numa oficina de criatividade e descoberta, numa celebração contínua da vida. E agora, vamos reunir tudo o que exploramos. Então, meus amigos, o que aprendemos hoje é que abraçar a sua própria companhia depois dos 70 não é um sinal de fraqueza ou de solidão indesejada, mas sim uma fonte de profunda sabedoria e felicidade. Vimos que é um convite para uma jornada de autodescoberta e autenticidade, onde as máscaras caem e a sua verdadeira essência brilha. É uma oportunidade para desfrutar da liberdade das expectativas sociais, vivendo a vida nos seus próprios termos, sem as amarras do deveria ou precisava. Descobrimos que a qualidade prevalece sobre a quantidade nas relações, permitindo-lhe cultivar laços mais profundos e significativos com as pessoas que realmente importam, em vez de se dispersar em muitas interações superficiais. Falamos sobre a importância de cultivar a paz interior e a resiliência, encontrando um refúgio de calma e força dentro de si, capaz de enfrentar qualquer tempestade da vida com serenidade. E, por fim, vimos como este tempo consigo mesmo abre as portas para a busca por paixões pessoais e propósito, alimentando o seu espírito com alegria, criatividade e um sentido renovado de quem você é e o que o faz feliz. Lembre-se sempre, pequenas mudanças na forma como encaramos a nossa própria companhia podem fazer uma diferença imensa na nossa saúde mental, emocional e, sim, na nossa felicidade geral. Abraçar a solitude não é afastar-se do mundo, é aproximar-se de si mesmo. É uma escolha poderosa que lhe permite viver uma vida mais autêntica, mais rica e mais plena. E sabe qual é a surpresa que eu tinha para si? É que, na verdade,
Aqueles que escolhem e desfrutam da sua própria companhia depois dos 70 não estão sozinhos de forma alguma. Eles estão em profunda e constante comunhão consigo mesmos, com a sua sabedoria interior e com o vasto universo de possibilidades que se abre quando se está em paz consigo. Eles são os que mais se conhecem, os que mais se valorizam e, por isso, os mais completos. Essa autossuficiência emocional é o maior presente que podemos dar a nós mesmos nesta fase da vida. Eles não precisam de preencher vazios com o exterior, porque já estão preenchidos por dentro. Isso não é solidão, é plenitude. Eu adoraria saber a sua opinião. Como você se sente sobre passar tempo sozinho? Você já descobriu alguma dessas razões na sua própria vida? Partilhe-me as suas experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva é muito valiosa para mim e para toda a nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe o seu gosto e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que o ajudem a viver cada dia com mais sabedoria e alegria. A sua participação é muito importante para nós. Lembre-se, viver a sua melhor vida é uma jornada contínua, em todas as idades, e cada momento que você dedica a si mesmo é um passo em direção a um eu mais feliz, mais sábio e mais pleno. Viva a sua melhor vida em todas as idades,